Imagine que você, em um belo dia, abre o aplicativo do seu banco e lê a seguinte mensagem: o emissor do seu cartão entrou em liquidação extrajudicial. Solicite o ressarcimento em até R$ 250 mil no FGC. Pois é, por incrível que pareça, essa não foi uma cena de filme de terror financeiro. Isso aconteceu de verdade e o banco em questão não era qualquer fintech, era o Nubank. Aquele mesmo banco roxo que está em mais da metade dos celulares dos adultos brasileiros. O que eu descobri ao olhar os números do Nubank me deixou bem surpreso. E não pelo motivo que você está imaginando. Para você entender o tamanho do susto que essa mensagem causou, você tem que entender o tamanho do que o Nubank construiu. Então volta comigo lá atrás. O ano era 2013 e o Brasil vivia a era dos bancões. Aqueles bancos gigantes, com fila, com senha, com aquele gerente que você mal conhecia e uma lista de tarifas que parecia mais um cardápio de um restaurante caro. Manutenção de conta, tarifa de transferência, tarifa para você respirar. Aí surgiu aquele tão famoso cartão de crédito roxo. Sem tarifa, sem anuidade e com gerente 24 horas. Parecia até piada. Muita gente achava que o Nubank era apenas um marketing bonito com fundo falso. Mas é exatamente aí que a história fica bem interessante. Entre 2013 e 2020, o Nubank acumulou 8 anos seguidos de prejuízo. Só que mesmo assim ele cresceu, porque a lógica era outra. Eles não estavam focados em lucro imediato. Na verdade, o que eles queriam mesmo era conquistar o mercado brasileiro, tirando assim clientes de grandes bancos. Em 2017, virou o jogo mais uma vez com a NuConta. Uma conta que rendia 100% do CDI sem você ter que fazer nada. Hoje em dia ficou bem comum, só que na época era subversivo. Afinal de contas, os bancões mal pagavam qualquer rendimento. E ainda por cima, te enfiava um monte de tarifa. Entre 2019 e 2022, o Nubank atravessou o Atlântico. Na verdade, no Caribe, porque ele desembarcou no México e na Colômbia. Em 2021, ele comprou a Easy Invest, uma das maiores plataformas de investimento do país, com quase 3 milhões de clientes que depois virou no Invest. E no final de 2021, aconteceu algo que parecia impossível para uma fintech com menos de uma década de existência. O Nubank abriu seu capital na Bolsa de Valores de Nova York, com uma avaliação de 41 bilhões de dólares. Depois de um tempo, ele ultrapassou grandes bancões, como por exemplo o Bradesco e o Banco do Brasil, e se tornou a instituição financeira mais valiosa da América Latina. Quando o assunto é banco, a memória do brasileiro é longa. Plano Collor, Proair, Banco Nacional, Banco Econômico, BVA, essa é a lista de planos e bancos que quebraram e deixaram os brasileiros sem saber o que fazer. Então, quando a palavra liquidação extrajudicial aparece no aplicativo do seu banco, muita gente entra em desespero sem saber o que fazer. E não, eu não tô falando metaforicamente, porque clientes correram para o aplicativo do banco e tentaram transferir tudo. Outros foram até o Google e pesquisaram se o Nubank faliu, e o que encontraram foram um oceano de especulações. Nas redes sociais, então, foi muito pior. Muita gente começou a colocar a culpa no Banco Master e começou a alegar que os bancos digitais estavam quebrando. O medo, como sempre, tomou conta de todo mundo sem entender ao certo o que estava acontecendo. O Nubank, por engano, enviou uma notificação que estava separada para ser enviada em outro contexto. Provavelmente era uma comunicação padrão para quando o emissor parceiro entrasse em processo de liquidação. E como se não bastasse esse caos todo, ainda por cima, eles enviaram um template errado com nome errado e para os clientes errados. Um simples erro operacional que na escala do Nubank atingiu milhares de pessoas. Só que tem um problema muito grande escondido nisso tudo. E não é o que você está pensando. O problema não é o erro em si, porque todo sistema grande falha em algum momento. O problema é que esse susto expôs algo muito sério. A maioria das pessoas não sabe avaliar a saúde financeira de um banco. Aí qualquer notificação e qualquer manchete vira combustível para decisões ruins. Então vamos mudar isso agora, olhando para os números. Antes de tudo, eu preciso te lembrar de uma coisa muito importante. O Nubank é uma empresa de capital aberto listada na Bolsa de Nova York. Isso quer dizer que os resultados dessa empresa são públicos e disponíveis para qualquer pessoa. Não tem como esconder uma fraude no mercado americano por muito tempo. O próprio mercado tem mecanismos de descoberta. Qualquer inconsistência relevante nos balanços, algum analista vai montar uma posição vendida e publicar no relatório, que é exatamente o que acontece lá. Em 2024, o Nubank registrou um lucro líquido de 1,97 bilhão de dólares. No ano passado, em 2025, esse lucro já saltou para 2,87 bilhões de dólares. Isso representa um salto de 45% em apenas um ano. A receita total chegou a 16,3 bilhões de dólares. O lucro bruto ultrapassou 6,6 bilhões. E só no primeiro trimestre do ano passado, o banco registrou 871 milhões de dólares de lucro líquido. Isso representa um crescimento de 41% em relação ao mesmo período do ano anterior. E é exatamente aqui que essa história fica mais interessante. Porque o que impressiona mesmo não é o quanto o Nubank lucra, mas sim como que ele lucra. Porque pensa comigo, vou fazer uma analogia. Vamos supor que dois motoristas vão disputar uma corrida. Um deles gasta o dobro de energia do outro para percorrer a mesma distância. Em quem que você apostaria que vai durar mais nos quilômetros finais? No mercado financeiro, esse gasto de energia seria o índice de eficiência, que mede exatamente quanto que um banco tem que gastar para gerar cada real de receita. Ou seja, quanto menor, melhor. Grandes bancos brasileiros operam com índice de eficiência em torno de 45%. O Nubank está operando em torno de
20%. Ou seja, a cada R$ 100 que entram de receita, o banco gasta R$ 20 para manter a operação funcionando. Em 2021, era em torno de 78%. Em menos de 4 anos, eles cortaram pela metade. E depois cortaram de novo. O retorno sobre o patrimônio líquido, o famoso ROI, conta uma história bem parecida. O Banco do Brasil registrou 11,4%. O Bradesco, 14,8%. O Banco Itaú, que sempre foi referência entre os bancões, registrou 23,4%. Já o Nubank, 30%. Nos últimos meses, o Banco Master virou sinônimo de tudo que pode dar errado no sistema bancário brasileiro. E junto com ele, por conta dessa referência rápida e incorreta, alguns bancos digitais entraram na lista de suspeitos por contágio. O problema é que se você colocar o Banco Master e o Nubank na mesma categoria, é como se você estivesse comparando uma academia de ginástica com um cassino só porque ambos têm gente suando. O Banco Master cresceu com uma estratégia de captação muito específica. Ele oferecia CTPs com uma rentabilidade muito acima da média de mercado. Enquanto a maioria esmagadora dos bancos oferecia rentabilidade de 100, 105% do CDI, o Banco Master oferecia 130, 140% por prazo indeterminado. Aí vem a pergunta que qualquer investidor esperto teria feito desde o início. Se o banco capta dinheiro pagando 140% do CDI, com a taxa básica de juros nas alturas, aonde que ele vai tirar recursos para pagar toda essa conta? E é exatamente aqui que mora o problema, e é um problema enorme. Uma parte expressiva dos recursos do Banco Master foi direcionada para precatórios. Para quem não sabe o que é isso, é como se o Estado brasileiro te devesse dinheiro, só que normalmente ele não paga na mesma hora, e isso vira um precatório. Uma outra parte desses recursos foi para participações de empresas e ativos de baixa liquidez, e é exatamente aqui que está o coração do problema. Imagina que você possui uma participação avaliada em R$ 1 bilhão. No papel, diz que vale 1 bilhão, só que amanhã você precisa desse dinheiro para pagar seus credores. Aí eu te pergunto, você consegue vender esse ativo por 1 bilhão em 24 horas? É bem difícil, e se aparecer algum comprador, ele vai criar um desconto enorme justamente porque você está com pressa. Esse que é o grande problema da liquidez. O problema mesmo não é o quanto vale, mas sim em quanto tempo você transforma esse ativo em dinheiro. O Banco Master captava no curto prazo, emitindo CDBs de 1, 2, 3 anos, só que ele investia em ativos cujo retorno era de 10, 15, 20 anos. Até funcionou enquanto novos recursos entravam, só que parou de funcionar quando os credores começaram a bater na porta no mesmo tempo. Só que tem um detalhe muito importante que quase ninguém percebeu nessa comparação com o Nubank. O Nubank não cresceu oferecendo taxas absurdas. Ele não prometeu um retorno de 140% do CDI para ninguém. O crescimento dele veio de um modelo completamente diferente. Então vamos ser bem diretos aqui. Afinal de contas, você merece uma resposta bem honesta. Ele conquistou clientes, aumentou a utilização de produtos, cresceu a receita por usuário e ganhou eficiência operacional a cada trimestre. O Nubank, assim como qualquer outra instituição financeira, tem riscos. E isso todo banco tem. A questão é você entender quais são os riscos reais e quais são imaginários. Você dizer que o Nubank vai quebrar, assim como o Banco Master, é um risco imaginário. Até porque a digitalidade é o que permite com que o Nubank seja mais eficiente. Que banco digital é inerentemente mais frágil é um risco imaginário. Outro risco imaginário seria a mensagem de liquidação. Até porque foi um erro operacional conformado pelo próprio banco. Agora, a concentração de crédito é um risco real. O Nubank cresceu muito rápido em sua carteira de crédito. Se a inadimplência do Brasil aumentar, o banco vai ser impactado. A exposição internacional é um risco real. O México e a Colômbia ainda não são tão lucrativos como o Brasil, e isso gera custos. Outro risco real seria o risco de execução. Crescer de 0 para 135 milhões de clientes é impressionante, só que manter a qualidade nessa escala é um desafio constante. Se você tem dinheiro guardado em produtos cobertos pelo FGC, como por exemplo CDBs ou Anuconta, você tem garantia de até R$250 mil por CPF ou por instituição. Só que olhando os fundamentos do Nubank, a rentabilidade só cresce, a base de clientes é sólida, a eficiência operacional é fora da curva e a empresa é auditada e listada na Bolsa de Valores. Os sinais que existem são de saúde e não de doença. Então, em resposta à sua pergunta, não, o Nubank não vai quebrar. A mensagem foi um erro operacional, o banco confirmou e os números confirmam ainda mais. Só que tem algo muito mais importante do que tudo isso. Esse episódio inteiro gerou susto, pânico, transferências a pressas e toda essa confusão foi um espelho. Um espelho que mostrou como que, infelizmente, a maior parte das pessoas do Brasil ainda toma decisões financeiras com base no medo. Se você olhou os fundamentos do Nubank e manteve a calma, meus parabéns. Você está no grupo certo. Agora, se você ficou na dúvida, não tem problema. Esse é um sinal que ainda falta ser desenvolvido alguns conhecimentos importantes. Porque no mercado financeiro, quem sabe ler o balanço e entender os indicadores de rentabilidade e de eficiência, essa pessoa não toma decisões financeiras baseadas em boatos. Ela já sabe a resposta antes mesmo da manchete aparecer. No mercado financeiro, o perigo está raramente onde todo mundo está olhando. Até porque, até pouco tempo atrás, o Banco Master aparentava ser de boa solidez. Só que os fundamentos contaram uma história completamente diferente. Então aprenda a ler os fundamentos, porque o resto é ruído. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que
aconteceu e principalmente a pensar melhor nos seus próprios investimentos, compartilha com alguém que ficou preocupado ao ver a mensagem do Nubank. Tem muita gente aí tomando decisão errada por falta de informação. E claro, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e me conta aqui nos comentários. Depois de tudo que você viu até aqui, você mudaria a sua resposta lá do início? Você deixaria mais de 100 mil reais no Nubank? Me conta aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.